Olá a todos, meu nome é Juliana. Hoje nós estamos aqui com o professor Ricardo Amorim, em homenagem aos 10 anos do BCE. Muito obrigada, professor. Gente, a honra é toda minha, podem ter certeza, estou muito feliz de estar aqui. Bom, professor, primeiramente eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação com a sua formação, um pouco sobre a sua jornada profissional, o ano em que você entrou na UFABC. Tá bom. Bom, meu nome inteiro é Ricardo Luiz Chagas Amorim, sou formado em economia, aliás, tudo em economia, do começo ao fim. Sou formado em economia pela FEA-USP, mestre em teoria econômica pela Unicamp, doutorado também pela Unicamp e pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Minha história profissional é um pouco, começa comum, depois vai mudando um pouco. Eu comecei trabalhando em banco, como muitos de nós, né, que estão começando. Alguns alunos, colegas já estão na mesma estrada. Fui bancário de um pequeno banco, um banco muito agressivo do ponto de vista comercial, não gostei. Aí fui para o Banco Itaú, foi muito bacana, aprendi demais. Mas não era a minha praia, não era ali que eu queria ficar. Tem até uma história engraçada, depois a gente pode até contar como isso aconteceu. Aí eu voltei para pós-graduação, aí fui fazer mestrado, enfim. E dali em diante eu não voltei mais para o setor privado, sempre fiquei ou em governo ou em universidade. Trabalhei muito tempo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhei na PUC, trabalhei na FACAMP, e depois trabalhei na Prefeitura de São Paulo, depois fui pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Depois de IPEA eu fui diretor do Ministério do Desenvolvimento, esqueci o nome, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O famoso MDS, para nós era só MDS. Eu era técnico econômico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, que era uma agência do governo ligada ao Ministério da Economia. Dali, eu fui fazer meu pós-doutorado e entrei na UFABC em 2019. Então, eu acabei saindo do setor privado, indo para a área acadêmica ou para governo, e estou gostando muito de fazer isso da vida. Eu acho que a minha melhor colaboração é aqui. Muito obrigada, professor. Bom, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o BCE. Você mencionou que você trabalhou na Universidade Mackenzie, teve contato também ao longo da sua formação com outras universidades. Eu queria que você falasse o que você destaca de diferente no nosso curso da UFABC em relação aos outros cursos com que você teve contato. Olha, tem umas coisas bastante interessantes na UFABC que diferenciam ela das demais. E eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção, mais me deixou feliz e mais me surpreendeu foi a multidisciplinaridade da UFABC. Gente, isso é muito valioso. Às vezes a gente quando está novo, a gente não percebe o quanto isso é importante. A multidisciplinaridade com que os alunos chegam no curso de economia da UFABC, porque muitos deles já fizeram o BCH, né, o curso de humanidades, é impressionante a qualidade e a discussão que sai por causa disso. Não é comum, não juro que não é comum. Isso destaca muito os alunos da casa. E eu acho que isso já é perceptível no mercado de trabalho. Gente, isso é uma coisa que faz a gente pensar fora da casinha. Isso não cria chefe, isso cria liderança. E isso não é comum. A franca maioria dos cursos que eu conheço é um curso especializado. E, na minha opinião, eles falham. Falham em dar para o aluno aquela bagagem que permite ele olhar para a realidade e ver a complexidade das coisas que estão acontecendo. Eles enxergam só quase curvas de oferta e demanda, e não é isso, é muito mais. Tem muita mais coisas acontecendo que influenciam na atividade econômica, e se você tem noção disso, você consegue ter um grande retrato dos processos que estão acontecendo. Com esses grandes retratos dos processos que estão acontecendo, você toma decisão em empresa, você faz pesquisa melhor, você se coloca melhor frente às dificuldades que aparecem na tua estrada econômica, enfim. Isso faz da FABC, eu tenho certeza, um curso diferenciado que em breve vai se tornar referência no país, não tenho dúvida. Outra coisa que me chamou muita atenção na UFABC, mas aí por causa da pandemia, né, foi o compromisso dos professores, do corpo docente com a universidade. É um corpo docente relativamente novo, mas muito competente. Se você olhar os rankings recentes de universidades, a gente já repara que, apesar de só ter 10 anos, o curso de economia da UFABC já aparece entre os melhores cursos de economia do país. Isso não é pouca coisa, isso é bastante diferenciado. Cursos muito mais velhos e universidades também de renome não conseguem ter esse destaque ainda. A gente já consegue, tem publicações estrangeiras referenciadas, tem professores que não só publicam com constância em revistas estrangeiras, mas principalmente são citados com constância por outros colegas da profissão. Ou seja, isso também chama bastante atenção. Tem alguns professores que se destacam muito na nossa vida no UFABC. Acho que essas duas coisas me chamaram muita atenção. Bom, professora, agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua jornada na instituição.
como docente, participação em outros projetos, grupos de estudos? Na universidade eu entrei como professor de economia brasileira, né, brasileira 1 e 2, no 2020. Em 2020 eu também falei sobre uma disciplina que é do BCT, Ciência, Tecnologia e Sociedade, e é CTS, né? Também é muito interessante. O que tem de legal nessas disciplinas, Juliana? Eu acho que é um momento bacana, que quando a gente está acostumado a dar aula ao vivo, né, é muito mais fácil, mas é de despertar no aluno consciência do país em que vive, de que nada de que nós estamos vivendo agora é por acaso, é acidente ou é conjuntural. Tudo que a gente vê, que a gente vive, que a gente toca, que a gente trabalha, as oportunidades de emprego, os tipos de financiamento, ter universidade aqui, não ter ali, ter fábrica aqui, não ter ali, tudo isso tem razão de ser histórica, tudo isso tem uma razão da forma como nós construímos o país, da forma como a gente escolheu construir a nossa sociedade. E isso é muito legal, que eu acho que fica mais claro quando a gente tem essa sequência, né? Economia Brasileira 1, entendendo o final dos tempos, o final dos tempos de escravidão, começando a questão do mercado de trabalho brasileiro, o começo da indústria brasileira, depois a industrialização, a formação, o crescimento, a localização geográfica, as possibilidades não vividas, inclusive, porque a industrialização imaginava-se seria uma tremenda alavanca para a superação da pobreza, e a gente não viu isso acontecer de jeito nenhum. Enfim, quando você consegue ter essa percepção de que tudo que a gente vive hoje é uma construção, não é um acidente, é um processo longo, um processo que envolve forças sociais, que envolvem escolhas, que envolvem privilégios de alguns e desprivilégios de outros, tudo isso é muito bacana na economia brasileira, e eu acho que isso vale nessa disciplina. Em CTS foi uma coisa também muito interessante, uma experiência muito bacana. O que você faz em CTS? Você começa a discutir com as pessoas que geralmente são da área de exatas, que aquilo que elas fazem, a tecnologia que elas trabalham ou que elas criam, na verdade, não é apenas uma questão de eureka, uma questão de descoberta, uma questão de talento individual. Tem mais coisa envolvida. Tem a própria dinâmica da sociedade, como é que ela te empurra, né? Como é que o capitalismo empurra para inovações na sua própria produção cotidiana. Ele empurra as empresas e as pessoas para a inovação, caso não queiram morrer ali na frente pela ação de um outro concorrente. Você tem que entender que, olha, isso tem a ver, inclusive, com os fluxos de financiamento que são escolhidos fazer num país ou no outro, sistemas de inovação, poder geoeconômico, poder geopolítico das nações, enfim, você entender que a questão da tecnologia, a questão do crescimento, da produtividade, não são acidentes sociais também. São todos casos de uma construção social da qual nós estamos imersos e que, portanto, podemos influenciar numa direção ou noutra. Nada é dado. Não é? Então, é muito legal essa experiência também em CTS. Muito obrigada, professor. Agora, por fim, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas áreas de pesquisa. Pesquisa talvez seja o que a maioria dos professores mais brilham os olhos, né, quando falar isso. Bom, eu entrei na UFABC, fui vinculado ao NIDS, né, que é o núcleo da UFABC para ciências humanas. Estava na coordenação do professor Gabriel, foi uma coordenação bem legal, e agora está a professora Cristina Reis. Meus problemas de pesquisa dentro do NIDS sempre foram questão do desenvolvimento brasileiro, questão do desenvolvimento latino-americano, e sempre de olhos nos caso brasileiro. Dessas pesquisas já tem alguns trabalhos circulando, alguns já foram publicados em congresso, agora eu estou retrabalhando para publicar em revista. Em breve deve sair, inclusive, um deles numa revista boa, muito boa. Já está no pré. Bom, isso tudo foi muito facilitado, Juliana, porque a UFABC tem uma preocupação muito forte, né, pelo menos a economia, com a questão do desenvolvimento no Brasil. Então, eu encontrei colegas focados nisso, foi muito legal apresentar artigos, sugestões, receber críticas construtivas, gente que discordava de mim, gente que concordava comigo, a gente juntava, às vezes, em reuniões, acabava as reuniões de trabalho, a gente ficava discutindo um pouco no computador, né, questões de um trabalho que um fez, que o outro fez, mandava artigo para um, aí ele respondia em PDF, tudo rabiscado, muito legal. E o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo agora? Eu, na verdade, estou continuando a pesquisa. Eu tenho uma pesquisa de longo prazo, que eu me propus, e ela pretende dialogar 3 tradições do pensamento econômico. O institucionalismo radical de Veblen, o estruturalismo latino-americano, né, Prebys, Cepal, essa turma, e a macroeconomia do polonês Kalec. Então, tentando fazer conversar essas tradições para pensar o desenvolvimento,
E tem uma pitadinha aí de Escola Francesa da Regulação para tentar fazer essa conversa ficar mais fácil, principalmente com a questão do institucionalismo entrando nessa pauta. Então tem uma pesquisa longa, esse ano tem alguns trabalhos que estou terminando que devem começar a ir para congresso também até o final do ano. Então tem trabalho, tem pesquisa, tem coisa para fazer, mas sempre com visão, questão do desenvolvimento. Eu não consigo imaginar nós termos um país como o nosso, fantástico, com potenciais incríveis, que faz um KC-390, aquele avião da Embraer maravilhoso, e ainda com dificuldades de gerar arroz suficiente para chegar na casa das pessoas. Eu não consigo conceber isso. Então, minha preocupação é realmente trazer essa problemática para dentro da teoria, entender alguma coisa da dinâmica, como isso funciona, e, se puder, entrar num debate firme, forte, para influenciar alguma direção, alguma questão, se puder. É isso que eu estou fazendo da vida. Muito obrigada, professor.